Bom dia, meus amados. Hoje é mais um sábado, dia 21 de dezembro de 2024. Estamos aqui finalizando praticamente o ano de 2024. Teremos ainda mais uma semana pela frente, pouco mais, 10 dias. E hoje nós trazemos aqui, justamente por isso, também a resposta para duas perguntas feitas lá no canal, no meu canal do YouTube. A primeira pergunta é da Girlaine Pereira. E ela questiona: com a proximidade do final do ano, nos fale como lidar com a frustração dos sonhos não realizados. E depois tem uma outra pergunta também da Fábio Santos, que ela pede para falar sobre filhos que precisam deixar de trabalhar para cuidar dos pais idosos e doentes, e onde realmente os outros filhos desses mesmos pais não ajudam em nada. São duas questões bastante complexas, por isso eu não respondi lá no canal. Trago aqui em forma de áudio, vídeo, porque é preciso um tempo maior, uma explanação melhor, porque muitas vezes uma resposta seca, simples e exata, em poucas linhas, ela pouco disso, talvez não explique nada, não ajude em nada. Essa primeira pergunta da Girlaine Pereira, com a aproximação do final deste ano 2024, como lidar com a frustração dos sonhos não realizados? Então, exatamente isso. Estamos aí a 10 dias do final deste ano. Obviamente tudo já está mais ou menos definido, embora a cada dia possa acontecer coisas interessantes. Mas já vemos aqui um aspecto bastante interessante deste ano 2024. Eu diria que falar sobre como lidar com a frustração e dos sonhos não realizados até aqui. Quantas vezes foi dito aqui, em textos anteriores, áudios anteriores, que nós estamos finalizando um grande ciclo e que nós estamos passando por uma janela de tempo de 50 anos, que começou por volta de 1975 e que deve finalizar em 2025. Não há tempo, não há datas, não há calendários nos planos mais elevados, porque o tempo não é linear como aqui na terceira dimensão que nós conhecemos, onde nós contamos os dias, as horas, os minutos e os segundos. Mas as janelas de tempo, elas trazem uma abertura temporal onde certas coisas podem acontecer a fim de que se proceda a transição planetária, a evolução dos mundos, das almas que aqui estão. E para responder essa pergunta eu preciso recapitular um pouquinho a fase, o ciclo, o grande ciclo da Terra que se finaliza nestes tempos atuais. A humanidade que nós conhecemos aqui na Terra, ela viveu por milênios, e são muitos milênios, quiçá milhões de anos, uma situação bem peculiar, onde as almas que aqui aportaram vieram aprender a cocriar na quase ausência de luz, trazendo dentro de si uma centelha divina de luz. Como cocriar com essa centelha quase apagada, num mundo quase sem luz, porque embora nós conhecemos a luz do Sol e a claridade que nós vemos, isso é uma luz fotônica, não é uma luz cristalina, uma luz adamantina como nos mundos mais elevados. Mas que tudo tem um começo, meio e fim nos ciclos, e os ciclos existem justamente para isso,
para promover as mudanças e a movimentação energética e os próprios movimentos das humanidades, das civilizações, dos planetas, dos mundos. E existe um plano divino que controla os movimentos galácticos do universo, do cosmos e das suas humanidades. E a Terra estava projetada para finalizar esse ciclo nesses tempos atuais. E que uma transição planetária, mais ou menos, demanda um tempo de 3 séculos. E dentro desse cronograma superior, sabia-se que esses 3 séculos iniciariam por volta de 1750 para finalizar por volta de 2050. E que haveria uma janela de tempo de 50 anos, que seria por volta de 1975 a 2025, aonde o centro, o epicentro, o olho deste imenso vórtice energético, aconteceriam os fatos, as mudanças mais interessantes. Alguns imprevistos atrasaram um pouco, porque muitas coisas que agora estão acontecendo era para acontecer na virada do milênio, do século também, lá por volta de 2000. Mas como a Terra tem um controle invisível que nós não vemos, que nós chamamos de governo oculto, que é onde realmente se decide muita coisa e sempre se decidiu ali, o destino das nações, dos países, das pessoas. E de certa forma era permitido pelo plano divino porque existe a lei de causa e efeito, a lei do retorno, e muitas pessoas cometeram tantas atrocidades que precisavam passar pelo crivo e pela mão de ferro deste governo oculto, das suas maldades, das suas artimanhas, das suas criações malignas, onde as pessoas, muitas delas, passam por provas difíceis, que na verdade são expiações de ações delas próprias cometidas em outras vidas anteriores. Então a lei de causa e efeito, a lei do retorno, ela em grande parte se cumpria através das ações desse grupo dominador. E que este tempo, que corresponde ao último século da transição, que vai de 1950 a 2050, todas as mudanças deveriam ocorrer, mas especificamente afuniladas nesta janela de tempo de 1975 a 2025, esses 50 anos. Como as coisas atrasaram um pouco, afunilou-se tudo para o final. Por isso nós estamos vendo agora, de 2020 para cá, como as coisas realmente se aceleraram. Como as coisas estão sendo mostradas, reveladas, aquilo que não se acreditava e até se defendia com unhas e dentes até pouco tempo, agora nós vemos que era realmente uma artimanha maligna que era utilizada para a dominação da humanidade. 2020 para cá as revelações começaram, a limpeza na crosta da Terra está sendo feita, porque ela atrasou um pouco e agora se acelera. E se essa janela fecha em 2025, muita coisa ficou para o final. E 2024 é o preâmbulo do último ano. Obviamente, muitas coisas aconteceram este ano e nós não vimos porque não é preciso. Mas vai ser mostrado muita coisa ainda no próximo ano. Então, com a proximidade do final deste ano, nós sentimos dentro de nós, de certa forma, esta frustração que a Girlene Pereira está trazendo aqui como questionamento. Não é bem uma frustração, mas é um sentimento um tanto doloroso.
Parece que aí há um misto de ansiedade, de estresse, de preocupação. Porque as coisas parecem que demoraram demais, estão demorando demais. E são coisas que não dependem tanto de nós. Porque se dependesse de nós, seria mais fácil. Mas tem coisas externas que precisam acontecer. Se uma frustração ela é decorrente de alguma falha interna nossa, pessoal, e é isso que sempre se considera uma frustração. Algo que eu almejava, mas não foi atingido. Algo que eu esperava, mas não aconteceu. Algo que eu queria tanto e não se realizou. Sim, isso é um exemplo de frustração. E seria mais ou menos isso. Mas, na verdade, não é isso que está acontecendo. Eu entendo a tua pergunta aqui. Essa frustração é de algo que você esperava que acontecesse, mas que não depende de você. E que não está acontecendo ainda, ou pelo menos não foi mostrada que já aconteceu. Porque muita coisa aconteceu. Nós vamos saber disso. Existem tanta coisa que já aconteceu, mas ainda não foi permitido que a humanidade possa saber, acessar as informações, porque precisa seguir um certo protocolo. Existe um comando positivo aqui na Terra que está dando o checkmate neste comando negativo. Muitos chamam de Aliança da Terra, forças positivas, mas chame lá do nome que quiser. Eu diria, há duas forças conflitantes e que sempre a força negativa estava acima, mas que reverteu nos últimos anos, mesmo que não tenhamos percebido, e que não há mais reviravolta. Esta garantia nós temos. Nada pode parar a força da luz, nada pode parar o que está por vir, nada vai mudar o destino do planeta e sua humanidade, porque a linha de tempo da Terra mudou em 2010 definitivamente e não há como reverter, porque tudo já finalizou. Nós não vimos ainda o final porque nós não assistimos a fita, como eu já disse em várias ocasiões. Mas já aconteceu, e se já aconteceu, não tem como mudar. Nós podemos mudar alguma coisa pessoal, o posicionamento nosso individual. Eu posso mudar muita coisa dentro da minha consciência, mas do coletivo já está resolvido. O destino final da humanidade, do planeta, a vitória do bem sobre o mal já aconteceu, mas nós ainda estamos vendo batalhas porque estamos assistindo o começo do filme. Vamos ter que esperar o final para ver o resultado. Então há uma certa sensação de frustração, mas eu diria que não tem nada a ver com frustração de fato. Eu diria que é uma certa angústia. Tem pessoas que chegam a ter até um desespero, porque esperavam já finalizado tudo e não está finalizado ainda no nosso tempo linear. Esta sensação está doendo muito dentro de cada um de nós que queremos ver o bem vencer. Aqueles que se comprazem no mal, que compactuam com os seres trevosos, aqueles que defendem facínoras, defendem pessoas e dirigentes de má índole, aqueles que querem realmente o fim da humanidade, inclusive daquele que os defende. Essas pessoas que estão ainda nesta simbiose com o maligno, para elas, quanto pior, melhor. Por isso, nem todos sentem a mesma coisa. Por isso há controvérsias, por isso há discussões, por isso há contendas.
disputas. Eu coloquei algumas vezes que ultimamente existem duas alas no mundo, que muitos chamam de direita e esquerda, sei lá, outros nomes que não importa. Na verdade, não há nada disso. São consciências que estão começando a ser iluminadas pela luz que chega e sabem da verdade, vão saber a verdade e querem o melhor para todos, inclusive para os outros que defendem o contrário. E aqueles que simplesmente querem ver o circo pegar fogo. Infelizmente, parte da humanidade vai estar do lado da escuridão. Estão subindo no trem que vai levá-los para o exílio, um mundo ainda de provas e expiações. Porque a sua consciência, a consciência de cada um desses, ainda está escura, não está iluminada. Ela não percebe a diferença entre o que é luz e o que é sombra, o que é bem e o que é mal, o que é ético e o que não é ético. Ainda estão no tempo das disputas, como nas tribos antigas do tempo da Idade da Pedra Lascada. E anterior a isso, inclusive. São ainda almas em evolução. Poderiam ter feito um passo maior? Sim, tiveram oportunidade. Dentro de suas famílias, da sua roda de amizades, dentro da sua vizinhança, há muitas almas dando exemplo, mostrando, falando, mas são rechaçadas e até ridicularizadas por essas almas que ainda estão carentes da luz. Perdem a grande oportunidade. E já aquelas almas mais iluminadas, elas se sentem, de certa forma, frustradas. Frustradas porque, diz aqui a pergunta, os sonhos não realizados, na verdade é uma frustração de não ter ainda chegado ao final. Então há uma interpretação de que o sonho não foi realizado, na verdade não há nada disso. O desejo, a vontade, o querer, aquilo que nós esperamos ainda não chegou, então nós interpretamos como um sonho não realizado. Há ainda uma espera. Mas eu diria, para finalizar a resposta para a Girlaine Pereira, confia, persista. Não se deixe levar pelo desânimo. Você já é vencedora, como eu coloquei no áudio há poucos dias. Você já é vencedora porque você chegou até aqui com esta consciência. Pior seria se você estivesse naquele grupo que ainda ignora tudo isso. Que ainda acha que o mundo é dos espertos e não dos despertos. Então você não está frustrada. Você não tem nenhum sonho roubado. Apenas ainda não chegou o momento das revelações finais. Mas você está na primeira fila da arquibancada para receber as boas novas que virão, provavelmente já no próximo ano de 2025, porque até o final do ano que vem fecha essa janela e é preciso que muita coisa aconteça e seja de fato revelada. Porque faz parte do Apocalipse, que nada mais é do que a revelação da verdade. Aí não há mais esta sensação de frustração e nem de sonhos desfeitos ou impossibilitados de acontecerem. E partindo aqui para a pergunta da Fabi Santos, que ela pede para que se fale sobre os filhos que precisam deixar de trabalhar para cuidar dos pais idosos e doentes. E, no entanto, uma família numerosa, onde os outros filhos do mesmo pai e da mesma mãe não ajudam em nada. Eu diria para você, Fábio, que o teu caso não é único. Eu estou nesse trabalho há 15 anos, um pouco mais. Eu recebo tantas mensagens
eu posso dizer que já milhares de pessoas relataram situação parecida com a tua. Existe muito mais casos desse do que você possa imaginar. Quantas vezes foi dito que a família é um laboratório de almas? As famílias consanguíneas, elas criam um laço afetivo estranho, porque é uma crença. Uma vez que se acredita que a família de sangue é realmente uma necessidade de se amar, de se agregar, de se unir pela afetividade, ela ajuda muito a manter esse elo familiar, porque senão na primeira encrenca haveria uma dispersão. Como um grupo de pessoas numa festa, por exemplo, mal se conhecem. Se há uma discussão lá, muitos preferem sair de perto e nem se envolver mais e nunca mais vão lembrar daquilo e aquilo passou e se foi. Mas um grupo familiar, família de sangue, um pai, uma mãe, são sempre pai e mãe daqueles filhos. Aqueles filhos serão sempre filhos daquele pai e daquela mãe. Mesmo que estejam separados, morando longe, que nunca mais se veem, mas eles têm esse laço. Existe uma energia que liga para toda a encarnação atual. Talvez seja uma energia que não seja a crença propriamente dita, como eu falei no começo aqui da resposta. Talvez seja uma lei divina, para que as pessoas não fujam das suas responsabilidades. Porque o grupo familiar, a família, é o laboratório de almas, aonde há o polimento daquelas consciências conflituosas que vêm de vidas e vidas passadas. Boa parte de cada família é composta por desafetos de vidas passadas. Almas que tiveram encrencas em vidas passadas e agora se juntam numa família de sangue. Certo que nem todos. Sempre tem alguns que são almas que não tem nada a ver com aquela família, mas vêm para fazer o contrapeso. Porque se fosse somente inimigos de vidas passadas, desafetos de vidas passadas, aí seria um caos maior e talvez a maioria não resistiria. Sempre tem aquele que é o medianeiro, que é o cordato, que é aquele que une as partes, aquele que faz a diplomacia, aquele que junta os cacos, como se diz quando há uma quebra de um cristal, de um prato, de um vidro. Quando alguém se machuca, às vezes ele vai lá e conserta os pedaços para que haja uma harmonia. Então é o contrapeso. Muitas almas vêm, na verdade, em missão para mediar os conflitos familiares que surgirão dentro daquela família, uma vez que muitas lembranças de vidas passadas vêm à tona numa discussão. E quando isso acontece, aquelas pessoas envolvidas esquecem que são do mesmo sangue familiar. Elas sentem aquela repulsa, aquela raiva, aquela mesma energia de quando houve os conflitos nas vidas passadas, porque são memórias. Faz um link e naquela hora as pessoas se esquecem quem são e quem são os outros e partem para o conflito. Muitas vezes, uma dessas pessoas do grupo conflituoso, vamos aqui dar o exemplo que você trouxe, que deve ser o teu caso, obviamente. Você, numa vida passada, deve ter, como tantas de nós fizemos, não se sinta culpada por isso. É aqui apenas para você entender
o porquê disso. Todos nós passamos pela dualidade de cada coisa que a consciência possa criar. Então nós já fizemos o melhor e o pior dentro das possibilidades em tantas encarnações. Então, assim como eu, como os outros também, você, numa vida passada, teve conflitos com pessoas. Lá no plano astral, antes de encarnar, principalmente agora, que é a última encarnação nas provas e expiações no planeta Terra. Obviamente que haverá provas e expiações em outros planetas, e quem não passar aqui vai para lá. Então nós fizemos um plano de alma para resolver todas as pendências. E lá no plano astral, no período entre vidas, no além-túmulo, você se encontrou com os teus pais. Como almas que vocês eram lá. E você tinha feito mal para eles numa vida passada, ou algumas vidas, não precisa ser uma só, pode ser mais. E lá tudo é maravilhoso, porque a alma tem uma consciência alargada, então se encontra e começa a conversar. Brigamos tanto naquelas vidas lá, mas por bobagens, por coisas à toa, né? Agora vamos nos unir numa família e vamos nos amar. Eu vou fazer o meu melhor, porque na outra vida eu fiz o mal para vocês, agora eu vou fazer o meu melhor. E eles aceitam amorosamente, sim, nós vamos ser teus pais, eu vou ser tua mãe, outro lá disse eu vou ser o teu pai, nós vamos te amparar como filha, vamos te amar, e essa intriga toda vai se harmonizar desta forma, amorosamente, porque o amor é a única coisa real que existe. E lá fica fácil, porque a alma acha que vem depois encarnar e tudo é as mil maravilhas, e não é verdade. Tem as dificuldades, todos nós temos as dificuldades da matéria, temos o véu do esquecimento, temos as vontades, os desejos, nós cansamos com certas tarefas, enfim, temos a vida que todo mundo tem, normal, humana. Na carne, na matéria, no pesado. Aí chega um tempo, e já estava programado tudo isso, e você cuidaria deles no final da vida deles. Justamente quando eles mais precisam, idosos e doentes. E você abre mão dos teus sonhos, abre mão do teu trabalho, da tua vida, para cuidar. Por que você? Por que não um dos teus irmãos, que você diz aqui que não querem ajudar? Porque você assumiu essa responsabilidade, não foram eles que assumiram. O universo sabe do teu propósito, da tua proposta de encarnação, do teu plano encarnatório, e sabe dos teus irmãos, sabe dos teus pais. E o universo proporciona as circunstâncias, a ocasião. Aquilo que nós sempre dizemos, a oportunidade. Você está tendo a oportunidade de cumprir com o teu propósito de alma, harmonizar o teu passado. Por isso que também sempre dizemos que nós podemos mudar o passado através da ação do presente. E você está fazendo isso. Mesmo não entendendo, e às vezes até não compreendendo, e até não aceitando, não importa. Você está fazendo aquilo que você veio para fazer. E não cabe a nenhum dos teus irmãos, cabe a você. Eles não têm a dívida. Eles não têm o compromisso. Eles têm outros propósitos, outro plano de alma. Mas eu diria, que bela oportunidade você tem, está tendo, por mais difícil que seja. Você cumprindo com o teu propósito de alma, você tem a garantia que estará na nova terra. E esta é uma condição que você sabia antes de encarnar. E você jogou todas as fichas nessa proposta. Porque esta proposta vai te libertar da dívida do passado.
E os teus pais apenas foram aqueles que sofreram as tuas ações do passado, aceitaram esta vida, te acolhendo como filha. Porque em algum momento, enquanto a alma está encarnada, se ela tem uma desavença com alguém, enquanto ela está encarnada, ela não aceitaria receber o seu desafeto como filho, como filha, mas de jeito nenhum. Quer ver longe, quer ver morto, como se diz. Quer ver muito distante, nos infernos da vida, mas não como filho, como filha. Porque aceitar uma alma como filho, como filha, sendo o desafeto de uma vida passada, de várias vidas passadas, é um ato de amor tão grande que só um pai e uma mãe se dão o direito de conceber. Só um amor paternal, maternal pode se equiparar. Mas a abnegação que você dedica agora aos seus pais é uma prova de amor, assumida enquanto você estava na condição mais elevada de consciência, no mundo astral, no período entre vidas, quando você estava na quarta dimensão e sabia muito mais do que você sabe enquanto encarnada. Assumindo essa responsabilidade e realizando ela até o fim, porque eles não vão... Normalmente os pais são mais velhos. Pela lógica, eles partem antes. E nestas situações sempre parte antes. Porque você tem um compromisso até o fim. Caso você desencarne antes deles ou de um deles, aí você termina o compromisso. Mas honrou o compromisso. Mas dificilmente acontece esse caso. Por quê? Porque é uma responsabilidade que você assumiu e o plano de alma é perfeito. Eu diria que o tempo está próximo de você concluir a tua missão. Não desanime. Não fuja da responsabilidade. Apenas compreenda, porque quando nós compreendemos, nós aceitamos. E quando compreendemos e aceitamos, nós soltamos a dor que nos acomete numa situação. Esta, por exemplo, que você trouxe, ou uma outra qualquer. Continue. Até o fim. Alguns tempos, algumas semanas, na verdade, agora acho que o mês de novembro, eu coloquei num vídeo, num áudio, que é preciso compreender que nós não temos problemas, nós temos tarefas. É uma metodologia psicológica usada para que a gente sinta a leveza das coisas que nos parecem tão pesadas. Se eu fico pensando que eu tenho problema, os problemas se avolumam. Mas se eu começo a trocar o conceito do problema para uma tarefa, eu vejo que a situação fica mais leve, mais fácil. Então considere esta tua situação como cuidadora dos teus pais idosos e doentes, e ainda não tendo o apoio dos teus irmãos. Apenas considere isso como uma tarefa, uma missão que você veio, e vai aliviar essa carga que parece tão pesada. Olhe para teus pais amorosamente, porque eles te aceitaram, mesmo você tendo feito muito mal para eles numa vida passada. E foi você que pediu para resgatar esse débito desta maneira, que se configurou nesta atual encarnação. Não cobre tanto teus irmãos, porque eles não têm muita responsabilidade nesta situação. Obviamente que eles também são filhos e devem sim prestar apoio aos seus pais, por direito dos pais, porque eles também foram acolhidos, mesmo que não tenha essa dívida kármica,
desonrar ou não honrar os pais é um risco que a alma vai correr no final desta encarnação. E agora é decisivo. Qualquer deslize pode colocar em risco a ascensão da alma. Perder a ascensão, ter que ir para o exílio, ainda em mundos de provas e expiações, por tão pouco, eu acho isso catastrófico. É preciso, sim, que todos tenham consciência que agora não é tempo de facilitar, de desleixar. Agora é tempo de estar atento. O vigiai e orai nunca esteve tão necessário como nesta atual encarnação de todos nós. Estar atentos, porque a cada dia ou em qualquer situação podemos ter uma prova definitiva ou decisiva que nos remete para a nova terra ou para o exílio. A importância desta encarnação atual, eu já também comentei aqui em postagens anteriores. Não há nenhuma encarnação aqui no planeta Terra, de nenhum de nós, que possa ser mais importante do que esta. Porque esta decide e esta define. Então eu espero que tenha aqui respondido às perguntas de uma forma que possa satisfazer tanto a Girlaine Ferreira quanto a Fábio Santos. E aqui a última pergunta da Fábio Santos, que é a segunda, na verdade. Eu presumo que ela está na situação que ela colocou aqui, porque ela fala dos irmãos e dos pais, mas talvez possa ser de alguma outra pessoa, então não vamos aqui, se alguém conhece a Fábio, achar que seja realmente uma situação pessoal dela, mas como ela colocou aqui publicamente, eu estou respondendo também publicamente, considerando todas as possibilidades, talvez ela queira ajudar alguém nesta situação, então ela vai ter a resposta para auxiliar. E se for para ela, espero que realmente tenha sido uma resposta consoladora que vá ajudá-la a se sentir melhor, com menos carga pesada neste atual momento, porque de fato não é uma situação tão confortável. Mas a recompensa vem. Deixar de trabalhar, deixar de seguir os seus sonhos. Olha, eu acredito que uma das decisões mais críticas que cada um de nós precisa enfrentar durante uma encarnação inteira é quando define seguir ou abandonar os nossos sonhos. Seguir os nossos sonhos sempre é um motivo de esperança, de alegria, de confiança, de dias melhores, um futuro melhor. Mas quando nós não podemos seguir o sonho, temos que abandonar um sonho para poder atender outras almas, outras pessoas, parece que cria um espaço vazio enorme na nossa vida, uma frustração terrível. Mas eu digo, é passageiro, porque no final não vai e não haveria nenhum sonho que preencheria mais o nosso coração, o nosso bem-estar, a nossa satisfação íntima, interna, do que ter cumprido com a missão, principalmente quando é uma doação em favor de alguém. Tenha certeza, Fábio Santos, que lá adiante você vai compreender isso e vai se sentir recompensada. Muito mais recompensada do que qualquer outra profissão que você tivesse exercido durante esta tua vida atual, corpórea, física, material. Está bem? E agora então eu vos deixo com o meu abraço de luz.
em cada um de vocês. Namastê.